Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 24, que é sobre o elemento fogo. É, Então, veja bem, nós temos, como diz, né, Saint-Germain, o tempo todo, nós temos tudo o que nós precisamos, todas as forças que nós precisamos. Então, nós temos o poder de controlar o fogo, a água, a terra, o ar, nós temos todo esse poder. Só que a gente não sabe como usar isso. O Mestre Jesus também falou. Coisas que eu posso fazer, vocês podem fazer melhor ainda, muito mais. Só que a gente se desempoderou tanto, tanto, tanto ao longo do tempo que a gente não sabe usar. E tem um desenho que eu acho muito engraçado que fala justamente sobre isso, que as pessoas são apaixonadas, né, por toda a força, a mágica que tem os personagens de desenhos animados, de animes. E no Sento Seiya, nos Cavaleiros do Zodíaco, eles têm uma frase que é assim: queime meu cosmo. O que que é queimar o cosmo? É queimar essa força que tem, que a gente, essa energia vital que a gente tem dentro da gente, para ela sair, para ela poder fazer as coisas acontecerem fora de nós. Porque é o poder interior. Então, o desenho lá animado, ele conseguiu captar toda a essência do que é você usar o seu poder interior, a centelha divina que está dentro de você. Porque você vai ser uma centelha divina sempre apagada. A centelha está aqui, mas a gente não usa, porque a gente, será que eu tenho mesmo? Será que é isso mesmo? Não, vamos queimar esse cosmo que está aqui dentro. Nós temos o universo aqui dentro, nós temos tudo. Então, a gente reconhecendo que nós temos tudo isso aqui dentro, nós podemos é, exercer esse poder todo. E como que está fazendo isso? O mestre, vários mestres vão ensinar, e eu, no momento, estou falando sobre os ensinamentos, né? Assim, o livro, as orientações do mestre Saint Germain. E ele está falando, ele fala o tempo todo, que ao reconhecer a nossa atmosfera interna, olhar para dentro, saber que nós temos esse poder, aí sim nós vamos poder transmutar toda a nossa vida. Mas é aos poucos, não é assim, de uma hora para outra você vai queimar e você vai estar iluminado. Falando disso, ele fala, né, que a partir do momento que a gente pratica o eu sou, esse reconhecimento com todo o coração, né, aqui do coração, do plexo solar, que a gente sente isso, a nossa atividade, né, o fogo criador, o elemento fogo, ele vai consumindo dentro da gente mais rápido. Então as coisas começam a acontecer com mais velocidade, com mais intensidade. E às vezes a gente não se dá conta disso. Aí, ao ler esse capítulo aqui, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo um tempo atrás, quer dizer, alguns anos atrás, foi no trabalho. Teve um dia que, sabe, quando a gente acorda feliz da vida, faz as orações, faz meditação. Então, eu me senti assim, um ser de luz. Naquele dia eu estava assim, eu estou pronta para tudo. Meu Deus, hoje eu sou um ser de luz. Então, eu fui trabalhar feliz da vida, cheguei. Mas vocês sabem que quando tem a luz, a luz atrai o quê? Atrai mosca, atrai coisa que não interessa. Então, nesse dia, aconteceu de tudo. Todos os departamentos tiveram um problema que tiveram que vir resolver comigo. E assim, eu me vi resolvendo coisas que não tinham nada a ver com o meu setor, com as coisas que eu estava fazendo. Eu tive que parar um monte de coisa para poder dar atenção para outras pessoas. No início, né, chegava um e falava assim, não, não, isso aqui resolve assim, já foi um. Mas quando chegou um certo momento, eu falei assim, cara, eu não aguento mais. É muito problema, é muita coisa para eu dar uma orientação. E quem sou eu na fila do pão para né, para estar dando tanta assistência? Mas era porque naquele dia eu estava me sentindo assim, empoderada, com tudo. E eu falei assim: tudo que vier eu vou dar conta, mas eu não dei conta. Então, no final do dia, eu estava estressada, eu já estava respondendo às pessoas, né, daquele jeito, meio atravessado, né, quase briguei lá né, uma resposta assim, meio fora da curva. Aí eu tive um momento assim, eu falei assim: uau, mas é isso que acontece. Quando você está iluminado, se você não tiver a presença, se você não tiver, como disse o mestre Saint Germain, se você não tiver em guarda, se você não tiver
totalmente presente naquele momento, sabendo tudo que está acontecendo ao seu redor, o elemento discordante vai vir, o conflitante vai vir e vai te tirar do prumo e vai te levar para aquela vibração que a gente não queria. Então, naquele dia, eu estava totalmente assim, zen, como dizem, né? Mas eu não era um zen parada num lugar. Eu estava zen perfeitamente, fui trabalhar, fiz. Eu estava vendo assim um mar de rosas na minha frente. Só que as ondas começaram a vir, as ondas conflitantes, as ondas das pessoas. E eu falei assim, teve uma hora que eu falei, uau, é isso que é você ser um ser iluminado, você ter luz? Porque começou a vir e eu realmente eu não aguentei. Eu falei assim, Deus, afasta essas pessoas, eu não quero isso. Aí é realmente você está disposto a ser o elemento fogo naquela época? Eu não queria mais. Não queria ficar resolvendo o problema das outras pessoas, porque quando um está desperto, a gente quer o quê? Quer que os outros se despertem. Mas se os outros não têm a chance de se despertar, eles vêm aqui para trazer os problemas deles. E eu não sabia, isso que aconteceu. Eu não tinha o conhecimento desses ensinamentos, dessas palavras, né, de estar na presença e saber que o elemento discordante vai vir, o conflitante vai vir, o conflito que vai querer me tirar da linha. E eu não posso, como eu disse, interagir negativamente. Então, o Saint Germain, ele tem aqui dois decretos que ele fala assim: repita isso, mas você tem que estar presente. Então, assim, eu sou a presença em guarda, eu sou a prova contra qualquer distúrbio repentino. E tem mais umzinho que é parecido, né? Eu sou a presença que nada pode perturbar. Então, usando esses três, você vai estar chamando o eu sou, vai estar clamando o eu sou novamente para voltar aqui, para, como é que se diz assim, para preencher o nosso cosmos, para preencher a nossa, para preencher o nosso ser, eu sou. E nada vai me perturbar. Eu estou em guarda, o orar e vigiar, né? Então, eu sou a prova contra qualquer distúrbio repentino, porque vai vir sim, vinha coisas assim que, eu falei assim, meu, da onde que veio isso? Eu tinha que dar pitaco até nas coisas que eu já falei, que não era da minha alçada. As pessoas vão me perguntar, o que que você acha disso? Eu não acho nada, porque eu não tenho conhecimento nenhum. O que que eu vou resolver desse assunto, sobre esse assunto? Vocês estão entendendo? Então, é assim. É como se fosse mesmo uma pegadinha do universo. Você realmente está se achando iluminada, e aí a gente, tô ou não tô? Né? Eu estou trabalhando para a luz ou estou trabalhando contra a luz? Então foi nesse momento assim que, quando eu li esse capítulo, eu falei assim, reli, né? Eu falei assim, o elemento fogo é isso. Então a gente está consciente que o elemento fogo vai fazer as coisas surgirem com mais intensidade. Então hoje, as pessoas podem até achar que eu sou meio, assim, tranquila. Tranquila, o mundo está caindo, tá tudo. Você está muito tranquila. Não, porque eu aprendi. Eu não posso entrar no rolê, nas paradas dos outros, porque senão eu vou acabar me perdendo do meu centro. E o meu centro é aqui dentro. É o meu cosmos, tem que queimar por mim. E não eu tenho que queimar o cosmos para outra pessoa, para, né, juntar os cosmos e ficar os dois perdidos. Não. Então é isso. Então o elemento fogo, ele quer despertar isso. Você está consciente de quem você é. Você vai atrair o eu sou, você vai atrair a luz e você também vai atrair as sombras, né? Os conflitos, os elementos que não vão estar na mesma vibração que você. Você está disposto a realmente ser uma pessoa assim? Não é você ser insensível, como dizem, né? As pessoas até falam assim, você é insensível. Não, eu sinto a dor de muita gente, mas eu não posso chorar junto, tem que. Vamos lá. Vamos juntos, vamos. Aí ele tem aqui uma orientação que eu acho assim, muito interessante. Ele fala, né? Quando tem uma pessoa que está lá com um problema muito sério e tal, e aí você fala assim: eu sou a presença levando esta pessoa à vitória da condição que ela está te trazendo. Então, se a pessoa está triste, então eu sou a presença que leva a pessoa tal, fulano de tal, à vitória sobre a tristeza, à vitória sobre
a obesidade, a vitória sobre uma doença, a vitória sobre isso. Então, você vai clamar a sua presença para se conectar com a presença do outro e dizer que aquela pessoa vai ter vitória sobre aquela condição. É uma forma de você pensar. Sabe quando o pensamento positivo vai estar influenciando o outro? Se você deseja com a intenção de mandar boas palavras para o outro, aí é sim. Mas ele não quer, o mestre Saint-Germain, ele não quer que a gente fique preso naqueles sentimentos, né? Porque a gente, quando nós nascemos, nós somos puros, a gente não tem rusga com ninguém, a gente não tem mal entendido com ninguém, a gente está uma criança. É, aconteceu alguma coisa, a gente fica chateado ali na hora, mas a gente já quer partir para brincadeira, para o próximo, né, para a próxima diversão. Mas a partir do momento que a gente começa a tomar consciência de quem nós somos, de isso, de aquilo, então a gente começa a fazer, ligar os pontos. Não, essa pessoa que fez isso para mim, já não quero mais. Essa pessoa fez aquilo, já não quero mais. Então já começa a classificar as pessoas em níveis de proximidade que vão estar em nós. Ok, você quer fazer isso? Faça. Só que a partir do momento que a gente faz isso, a gente também manda uma vibração para aquela pessoa. Aquela pessoa ali de jeito nenhum, não quero nem ver, nem morta, nem viva. Não chega perto de mim. Então, a partir desse momento, quando você odeia alguém, a pessoa às vezes não está nem sabendo, mas aquele ódio, aquele sentimento fica aqui, ó. Você pensou na pessoa, você pensou na pessoa, você é capaz de praticar a presença eu sou e pensar em alguém e você não ter alguém que você não gosta, alguém que não diz afeto e não ter nada? Não, mas a gente aprende o tempo todo, todas as novelas, todas as notícias são assim. Fulano fez isso, vamos matar ele. Fulano foi cruel com fulano, então todo mundo vai atrás daquilo. A lei, a nossa lei, a lei de qualquer país, né, aqui no Japão, qualquer país do mundo, ela tem as leis. Então, se a gente segue as leis, a gente vai estar bem. Se a gente não segue a lei, a gente tem a nossa punição. A nossa punição de acordo com o sistema vigente naquele país que a gente está. Então, é isso que a gente tem que se preocupar. Não, mas a gente quer fazer justiça, às vezes, com as nossas mãos, com os nossos pensamentos. É como se os nossos pensamentos fossem capazes de fazer justiça. Então, a gente fica mandando fulano para o inferno, a gente manda fulano para não sei o quê, vai arder, vai... E o nosso pensamento ele só fica aqui dentro. Né? Ele só está criando um mundo. Nós é que criamos o nosso mundo. Nós é que criamos a nossa realidade. Então, se você está repetindo o tempo todo que fulano vai não sei para onde, que fulano vai não sei o quê, você está criando o seu mundo. Aí, às vezes, você, por que que coisas boas acontecem comigo? Não tem coisas maravilhosas acontecendo, mas tem. Eu vejo assim, todos os meus dias são maravilhosos, são coisas boas acontecem comigo. Ontem eu estava a fim de comer um negócio, eu falei assim, poxa vida, tem uma festinha de rua aqui, eu vou dar uma passada lá. Cara, não tinha o negócio que eu estava querendo comer. Olha só que legal. E é raro ter. Mas eu falei assim, poxa, eu vou lá dar uma passada lá para ver se tem. É isso, é isso. Quando você consegue criar esse tipo de coisa, você não precisa marcar horário, marcar encontro. As coisas vão vir para sua mão. Então, eu queria comer uma coisa, eu pensei, tem uma festinha, vou ver se tem. O que nem sempre, né? Mês passado teve uma festinha, eu fui lá, não tinha nada, mas eu falei assim, poxa, eu tô a fim de comer. Eu fui lá e estava lá. Vocês estão entendendo como é que são as coisas? Então, é isso o tempo todo. Mas Saint-Germain, ele ensina a criar o nosso eu sou. Praticando o eu sou, a gente vai estar limpando, né? Deixar que a presença eu sou flua até que ela limpe e purifique tudo. Mas é com a total presença, é com total entendimento. É você saber que a presença eu estou está vindo, está limpando, tá. É você também ter essa intenção de que vai ter uma limpeza dentro de você, que vai ter essa, essa purificação, vai retirar tudo que estava, sabe, enrustido, estava lá, escondido lá no canto do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa vida, até das nossas gavetas, né? Físicas e materiais. Tem tanta coisa que a gente olha assim e não quero olhar isso.
Mas eu estou praticando isso. Eu olho assim, isso aqui não precisa mais ficar comigo, isso aqui não preciso mais. Tem roupas que é tão engraçado que eu comprei numa época que eu estava pensando assim, eu vou usar isso por causa. Aí eu falei assim, poxa, não usei, comprei e não usei. Não, quer saber? Eu vou usar hoje. Eu uso a roupa naquele dia e falo, mas eu não preciso mais de você, eu jogo fora. Você vai tá maluca. Não, pelo menos eu usei. Para não jogar a roupa fora ainda com a etiqueta. Não, eu usei um dia, pronto, tá bom. Não tem para quem dar, aqui ninguém aceita nada de ninguém. Roupa usada é difícil. Aí a gente tem umas lojas para dar as roupas, né? Mas eles te pagam tão pouco que eu me sinto até envergonhada. Uma vez eu levei um monte, duas sacolas de roupa, não sei o que, não sei o que lá. Eles me deram 10 centavos. Eu falei, tá de brincadeira. Mas eles pagaram mais, sabe pelo quê? Pelos animes do meu filho que ele que ele vendeu. Os animes, os games, pagaram mais para ele por esse tipo de coisa do que por roupa. Então eu falei assim, para eu pegar minhas roupas todas aqui que eu não uso mais e levar lá para ganhar 10 centavos, ganhar merreca, não quero, não, eu jogo fora. Se eu encontrar alguém para dar, por acaso, mas também não vou ficar enrolando com a coisa aqui. Então é isso, a gente sabe, está presente com tudo na nossa vida. E tem mais uma coisa que ele dá um alerta assim, se preocupem, é, deve se compreender, ele fala assim, as condições assombrosas da sugestão que rodeia as pessoas. Por exemplo, tomemos o ambiente e associação de pessoas que têm o hábito de andar juntas. Nessa associação amistosa, cada uma é suscetível à sugestão da outra. Se esta é discordante, as associações romperão cedo ou tarde em um grande combate. Entretanto, a maioria das pessoas que se movem no mundo externo não percebe que estão sendo sugestionadas por associação, por ambientes ou condições expostas a eles. Então, eu vivo aqui, eu estou exposta à sugestão das pessoas. Tanto que eu mudei muito meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa era super colorido. Agora eu uso coisas assim mais sóbrias, mais verde, preto, né? Assim, verde musgo, azul. Eu não gostava de azul, azul escuro, eu não usava. Aqui eu abri meu guarda-roupa cheio de roupa azul escuro. Então é isso, a gente começa a sofrer sugestão, mas em todos os sentidos. Pode ser no pensamento, nas atitudes, na prática, né? Eu não posso ficar falando ao telefone no, no trem, na rua, as pessoas vão ficar olhando. A gente não fala alto, fica todo mundo. Então, a gente sofre a sugestão do ambiente que a gente vive. Então, no Brasil é uma coisa, no Japão é outra coisa, nos Estados Unidos é outra coisa. Então, a gente tenta se adaptar onde nós estamos. Então, o mestre Saint-Germain, por último, ele dá essa orientação aqui, que a atitude correta do estudante, do discípulo, que conhece a presença eu sou, é de adotar imediatamente a posição firme de que eu sou protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita. Que veja bem, essas sugestões que eu estou falando que eu aceito aqui dessa cultura que eu estou vivendo, não são imperfeitas. Eu até concordo. Para eu viver bem, para eu, né, me integrar na sociedade, eu vivo bem dessa forma. Mas se for uma sugestão imperfeita, que não vai se alinhar com o meu com o meu eu sou, aí sim, eu vou usar essa declaração. Eu sou protegida contra toda sugestão imperfeita. Então é assim que a gente vai criando o nosso mundo. Eu queria trazer isso para vocês, mais uma vez, lembrando que eu estou lendo o livro de Saint Germain, capítulo a capítulo, dizendo as minhas impressões, as minhas experiências e os meus insights. E meu nome é Fátima Cris, eu gostaria que você, se quiser, se inscrever no meu canal, deixar seu like, né, compartilhar. E se tiver algum comentário, por favor, comente alguma coisa que eu vou estar respondendo com muito prazer. Obrigada, tchau, tchau.